Fala, meus guerreiros! Fala, minha tropa raiz do cinema de ação! Hoje a gente vai falar de um filme que não é só explosão, não é só tiro, não é só músculo. É testosterona cinematográfica pura. Hoje é dia de voltar para 1988 e revisitar um dos filmes mais exagerados, mais polêmicos e mais intensos da década de 80, Rambo III. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve agora, porque aqui a gente fala de filme com emoção de verdade. Não é leitura fria de Wikipédia, não é resumo mecânico. Aqui a gente sente o filme. E se você já é da casa, comenta aí. Você acha Rambo III subestimado ou exagerado demais? Agora respira, porque a gente vai mergulhar nisso juntos. Antes de falar do terceiro filme, eu preciso contextualizar rápido, porque Rambo não começou aqui. Tudo começou lá atrás com First Blood, que pra mim ainda é o melhor da franquia. Um filme mais psicológico, mais dramático. Depois veio Rambo, First Blood Part 2, que já chutou a porta e transformou Rambo em uma máquina de guerra quase mitológica. E então, chegamos em 1988. O mundo ainda estava no meio da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética se encarando. E Hollywood adorava transformar tensão política em espetáculo explosivo. Rambo III nasce exatamente nesse contexto. E eu já vou ser sincero com vocês. Esse é o filme mais anos 80 da franquia. E eu falo isso como elogio e crítica ao mesmo tempo. A abertura do filme já é interessante porque quebra expectativa. A gente não começa com guerra, a gente não começa com tiro. A gente vê o John Rambo tentando viver uma vida simples na Tailândia, lutando em ringues clandestinos, vivendo isolado, quase como se estivesse tentando se punir. E aqui entra algo que eu gosto muito. Rambo nunca parece confortável com paz. Ele não é um cara feito pra normalidade. Ele é um soldado que não sabe existir fora do campo de batalha. E aí entra o coração emocional do filme. O Coronel Trautmann, interpretado pelo lendário Richard Crenna. Pra mim, ele é a âncora emocional da franquia. Ele não é só o superior de Rambo, ele é quase uma figura paterna. Quando Trautmann aparece oferecendo a missão no Afeganistão, você já sente que Rambo não quer voltar. Ele diz que acabou, que a guerra dele terminou, mas a gente sabe que não terminou. E aqui vai uma coisa que eu sempre penso quando vejo essa cena. Rambo é o tipo de personagem que diz que quer paz, mas no fundo, ele só encontra propósito na guerra. Isso é trágico. E é isso que torna ele interessante. Agora vamos falar da ambientação. O filme se passa durante a ocupação soviética no Afeganistão. Isso é um ponto importante porque, na época, os Estados Unidos apoiavam os Mujahideen contra a União Soviética. O filme claramente toma partido. E muito. Rambo III não é sutil. Ele não tenta ser equilibrado politicamente. Ele é propaganda de guerra, estilo Hollywood 80s, sem pedir desculpa. E eu não estou dizendo isso para diminuir o filme. Estou dizendo porque faz parte da identidade dele. Quando Trautmann vai sozinho para a missão e acaba capturado pelos soviéticos, aí sim o filme começa de verdade, porque agora não é sobre política, é sobre lealdade. E aí vem uma das decisões mais coerentes do personagem. Rambo vai atrás dele, não por bandeira, não por governo, mas por amizade. E isso muda tudo. Sylvester Stallone, interpretando John Rambo, já estava no auge físico nessa época. E eu preciso falar disso. O cara parece esculpido em mármore, é quase absurdo. É aquele tipo de físico que só existe em filme dos anos 80 mesmo. Mas o mais interessante é que, apesar do exagero visual, Stallone segura o personagem com uma certa melancolia no olhar. Rambo fala pouco, ele observa mais do que reage, e quando reage, explode. Tem uma cena que sempre me chama a atenção, quando ele cruza a fronteira para o Afeganistão. O clima muda, a trilha sonora cresce. Você sente que a máquina de guerra está voltando a funcionar. E aqui começa o espetáculo. Explosões maiores, helicópteros, tanques, metralhadoras infinitas. Parece que o orçamento foi todo investido em pólvora. Aliás, uma curiosidade. Rambo III foi considerado na época o filme mais caro já feito. E você sente isso na escala das cenas de ação. Mas deixa eu fazer uma pausa aqui e falar algo pessoal. Quando eu era mais novo e assisti Rambo III pela primeira vez, eu achei simplesmente incrível. Era adrenalina pura. Só que revendo hoje, com outro olhar, eu percebo como o filme é exagerado. E isso não é necessariamente ruim. Ele abraça o exagero. Ele sabe que é grande. Ele quer ser maior que a realidade.
O vilão do filme, o coronel soviético interpretado por Mark DeJonge, é quase uma caricatura do mal. Frio, cruel, impiedoso. Ele representa o inimigo absoluto da narrativa. E isso é algo típico da época. Não tinha muita nuance. Era bem versus mal. Simples assim. Mas o que realmente sustenta o filme não é o vilão, é a relação entre Rambo e Trautmann. Tem uma frase que resume tudo. Para você, guerra é política. Para mim, é pessoal. Essa é a essência do personagem. E aí vem a sequência de infiltração na prisão. Gente, que sequência absurda! É praticamente um videogame antes de videogame virar padrão. Ele entra sozinho, enfrenta dezenas de soldados, explode metade da base. Realista? Nem um pouco. Divertido? Muito. E é aqui que eu quero saber de vocês. Vocês preferem o Rambo mais pé no chão do primeiro filme ou essa versão super-humana do terceiro? Porque eu fico dividido. Tem momentos em que eu sinto falta do drama psicológico do primeiro filme, mas também tem algo catártico em ver um herói simplesmente se recusar a morrer. E a cena do helicóptero? Meu amigo, quando Rambo pega aquela metralhadora pesada e começa a derrubar helicóptero soviético como se estivesse num fliperama, aquilo é puro cinema espetáculo. Mas ao mesmo tempo, o filme desacelera em alguns momentos, especialmente nas cenas com os rebeldes afegãos. Ele tenta mostrar cultura, tradição, honra. Nem sempre funciona perfeitamente, mas dá uma camada diferente ao filme. E sabe o que eu acho interessante? Rambo Orsay é o menos comentado da trilogia clássica. Muita gente fala do primeiro como obra-prima, fala do segundo como o mais icônico, mas o terceiro fica meio no limbo, e talvez seja injusto, porque ele representa o ápice do exagero da franquia. Ele é a culminação do herói invencível dos anos 80. E quer saber? Às vezes a gente precisa disso. Um filme que não quer ser realista, que quer ser experiência. Agora segura aí, porque na próxima parte a gente vai mergulhar nas cenas finais, na batalha insana do tanque contra helicóptero. Sim, isso acontece. E eu vou falar sobre como o tempo tratou esse filme depois do fim da Guerra Fria. Mas antes disso, me conta aqui nos comentários. Você acha que Rambo III envelheceu bem ou virou cápsula do tempo dos anos 80? Se você curtiu essa primeira parte, deixa o like porque isso ajuda demais o canal. E se prepara, porque a guerra ainda está só começando. Agora segura, porque se você achou que a primeira parte já tinha sido intensa, aqui é onde o negócio escala para o nível anos 80 sem limite de crédito. A gente parou naquele momento em que Rambo já está totalmente dentro do conflito. Não existe mais aquele homem tentando viver isolado na Tailândia. Agora é só missão, só foco, só instinto de sobrevivência. E é aqui que Rambo III assume de vez o papel de espetáculo absoluto. Eu preciso falar da sequência da prisão com mais calma, porque ela resume perfeitamente o que esse filme quer ser. Rambo entra praticamente sozinho numa fortaleza soviética no meio do deserto. Não é uma base pequena, é uma instalação militar pesada. Tanques, torres de vigilância, soldados armados até os dentes. E ele vai. Sem plano mirabolante, sem equipe de elite. Só ele, arco, faca e uma determinação que parece sobrenatural. Tem uma coisa interessante aqui. Diferente do primeiro filme, onde cada confronto parecia doloroso, aqui Rambo é quase um fantasma. Ele aparece, elimina, desaparece. O ritmo é errático mesmo. Tem momento de silêncio total, só o vento do deserto. E de repente, uma explosão gigantesca. Eu lembro da primeira vez que vi essa parte e pensei, cara, isso é impossível. E logo depois pensei, mas é exatamente por isso que é incrível. O filme não quer que você pense demais, ele quer que você sinta. Quando ele finalmente encontra o Coronel Trautmann, interpretado pelo lendário Richard Crenna, existe ali um momento pequeno, quase silencioso, que muita gente ignora. Não é só resgate, é reencontro. Trautmann olha para Rambo como quem já esperava aquilo, como se dissesse, eu sabia que você viria. E isso pesa, porque Rambo não luta por bandeira, ele luta por vínculo. Só que, claro, nada sai simples. A fuga da prisão vira um caos completo. Explosões para todo lado, soldados caindo, helicópteros levantando voo. E aí entra uma das cenas mais insanas da história do cinema de ação, a perseguição com o helicóptero. Gente, aquilo é surreal. Rambo com uma metralhadora pesada disparando contra helicópteros soviéticos enquanto corre pelo deserto. E não é um helicóptero só, são vários.
efeitos. E aqui eu preciso abrir um parêntese. Os efeitos práticos desse filme são impressionantes. A gente está falando de 1988. Nada de CGI pesado. Eram explosões reais, veículos reais, risco real. Isso dá um peso visual que, hoje em dia, muitos blockbusters não conseguem replicar. Mas, ao mesmo tempo, é exagerado. Muito exagerado. E é aqui que eu quero ser honesto com vocês. Revendo hoje, eu consigo enxergar como o filme empilha ação em cima de ação sem muito respiro emocional. Diferente de First Blood, onde a tensão vinha do trauma, aqui a tensão vem do espetáculo. Só que tem uma coisa que eu acho subestimada. O conflito interno de Rambo ainda está lá. Ele não é um herói sorridente. Ele não faz piada no meio da batalha. Ele é sério, quase sombrio. Sylvester Stallone segura isso muito bem. Ele quase não fala, mas quando fala, é direto, seco, sem floreio. E aí chegamos no momento que, pra mim, define o terceiro ato, a batalha final. Se você nunca viu, prepara porque é absurdo em todos os sentidos possíveis. Rambo, os rebeldes afegãos e as forças soviéticas se enfrentam numa batalha aberta no deserto. É praticamente uma guerra em miniatura. Cavalos correndo contra tanques, helicópteros sobrevoando, explosões gigantes. É quase como se o filme dissesse: já que chegamos até aqui, vamos jogar tudo na tela. E então acontece. Tanque contra helicóptero. Sim, um tanque literalmente investindo contra um helicóptero. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei de boca aberta. Não porque fazia sentido, mas porque era ousado. Era cinema assumindo o absurdo. O vilão soviético, interpretado por Mark DeJonge, enfrenta Rambo num confronto final que é mais físico do que estratégico. Não é xadrez, é força bruta. E eu acho interessante como o filme escolhe resolver tudo na base do impacto direto. Não tem discurso longo. Não tem grande monólogo filosófico. É pancada, explosão e sobrevivência. Mas deixa eu falar de uma coisa que pouca gente comenta. Depois que a poeira baixa, o filme desacelera. Tem um momento quase silencioso, um respiro. Rambo sobrevive. Trautmann sobrevive. O conflito termina. E aí vem aquele sentimento estranho. Porque diferente do primeiro filme, onde o final é emocionalmente devastador, aqui o final é mais contemplativo. É como se Rambo tivesse cumprido mais uma missão, mas sem realmente encontrar paz. E talvez essa seja a grande questão da trilogia original. Rambo nunca encontra paz. Ele encontra propósito temporário. E isso é algo que, quanto mais velho eu fico, mais eu percebo como é triste, porque ele é um personagem preso à guerra. Ele não sabe existir fora dela. Agora vamos falar de algo que mudou a percepção do filme com o passar do tempo. Quando Rambo III foi lançado, ele foi visto como um filme patriótico, alinhado ao contexto da Guerra Fria. Só que poucos anos depois, o mundo mudou. A União Soviética caiu, o Afeganistão entrou em novos conflitos, e o filme virou uma cápsula do tempo política. Isso faz com que hoje ele seja visto com um olhar diferente. Algumas pessoas criticam o retrato simplificado do conflito, outras defendem como produto da sua época. Eu, particularmente, vejo como os dois. Ele é propaganda? Em parte, sim. Ele é entretenimento puro? Com certeza. E sabe o que eu acho curioso? Apesar de ter sido caríssimo na época, o filme não teve a mesma recepção calorosa dos anteriores. Muita gente achou exagerado demais. Mas, com o passar dos anos, ele ganhou um certo status cult, principalmente entre fãs de ação raiz. Aqueles que sentem falta de explosões práticas, de heróis que não dependem de tecnologia futurista, de filmes que simplesmente querem ser intensos. E aqui vai minha opinião final dessa parte. Rambo III não é o melhor da franquia, mas é o mais ousado visualmente, é o mais grande, o mais bombástico. Ele representa o auge do herói indestrutível dos anos 80. E talvez por isso mesmo ele seja tão fascinante. Porque hoje em dia é difícil ver um blockbuster que tenha essa coragem meio insana. Agora eu quero saber de você, de verdade. Se você tivesse que escolher, você prefere o Rambo humano e vulnerável do primeiro filme ou o Rambo quase mitológico do terceiro?
Comenta aí porque eu leio tudo. Na próxima parte, a gente vai falar sobre o impacto cultural, curiosidades de bastidores, problemas de produção e como esse filme influenciou o cinema de ação depois dele. Se você está curtindo essa análise mais profunda, deixa o like porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo mais detalhado. E se prepara, porque ainda tem muita pólvora para queimar. Agora deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém comenta quando fala de Rambo III. Os bastidores desse filme são quase tão intensos quanto o próprio filme. E quando eu comecei a pesquisar mais a fundo anos atrás, eu fiquei surpreso. Porque a gente olha para aquela produção gigantesca na tela e pensa, isso aqui foi tudo perfeitamente planejado. Mas não foi tão simples assim. Primeiro ponto. Orçamento. Na época do lançamento, Rambo III foi considerado um dos filmes mais caros já feitos. O valor passou fácil dos 60 milhões de dólares. E isso em 1988 é dinheiro absurdo. Ajustando para hoje, seria algo gigantesco. E você sente isso na tela. As explosões não parecem pequenas. As locações são enormes. Tem helicóptero real, tem tanque real, tem figurante para todo lado. Mas aqui vai algo interessante. Parte das filmagens aconteceram no deserto de Israel e também na Tailândia. Não foi no Afeganistão, obviamente. E mesmo assim, eles conseguiram criar aquela atmosfera de guerra no deserto que, para a época, era muito convincente. Agora deixa eu contar algo curioso sobre o roteiro. O filme passou por várias mudanças antes de chegar na versão final. Existiram ideias iniciais que iam colocar Rambo em conflitos diferentes, até mesmo envolvendo outras regiões do mundo. Mas o contexto político da Guerra Fria acabou pesando na decisão final, e isso é importante entender, porque First Blood era um drama sobre veteranos. Já Rambo, First Blood Parte 2, virou um filme de resgate patriótico. O terceiro precisava escalar ainda mais. Era a lógica da época. Maior, mais explosivo, mais intenso. Só que aí entra um ponto que eu acho muito interessante como crítico e como fã. Quando você tenta sempre ser maior que o anterior, uma hora você chega no limite do exagero. E Rambo 3 chega muito perto disso. Mas deixa eu falar do Stallone. Sylvester Stallone estava no auge absoluto ali. Ele já era sinônimo de ação. Ele já tinha consolidado a imagem de herói musculoso com Rocky e com o próprio Rambo. Só que aqui, ele assume completamente o arquétipo do guerreiro quase mitológico. O físico dele nesse filme é praticamente inacreditável. E não é só estética. Ele transmite aquela sensação de alguém que nasceu para sobreviver. Mas ao mesmo tempo, existe um olhar cansado no personagem. E isso é algo que eu gosto muito. Porque mesmo com toda a fantasia exagerada, você ainda enxerga que Rambo não é feliz. Ele não celebra a vitória. Ele não sorri depois da batalha. Ele apenas continua. Eu sempre tive uma interpretação pessoal sobre isso. Rambo não luta porque gosta. Ele luta porque não sabe fazer outra coisa. E talvez seja isso que deixa o personagem tão icônico. Agora vamos falar do impacto cultural. Nos anos 80, o herói de ação padrão era praticamente definido por filmes como Rambo III. A ideia do homem sozinho contra um exército inteiro virou quase uma fórmula. Depois disso, vieram dezenas de filmes tentando replicar essa energia. Heróis musculosos enfrentando impérios do mal, geralmente com metralhadoras infinitas. Mas poucos tinham o peso simbólico que Rambo já carregava. E aqui vem uma coisa interessante. Com o fim da Guerra Fria, o filme começou a ser revisitado com outro olhar. Algumas pessoas passaram a criticar a forma simplificada como o conflito no Afeganistão foi retratado. E essa crítica é válida. O filme é extremamente maniqueísta. Ele não entra em complexidades políticas, mas ao mesmo tempo, ele nunca prometeu ser um documentário. Ele é um produto do seu tempo. E eu sempre digo aqui no canal, para analisar um filme de forma justa, você precisa considerar o contexto histórico dele. Rambo III é puro 1988. É o reflexo de uma mentalidade específica, de um momento específico. E sabe o que é curioso? Mesmo com todas as críticas, ele não desapareceu. Ele continuou sendo assistido, revisto, debatido. E aí, anos depois, a franquia voltaria com Rambo, trazendo um tom muito mais sombrio e realista. E ali você percebe claramente como o cinema mudou. O Rambo de 2008 é brutal, cru, quase perturbador. Já o de 1988 é operístico, explosivo, quase como uma história em quadrinhos live action. E eu gosto dessa comparação porque mostra a evolução não só do personagem, mas do próprio gênero de ação.
Agora deixa eu falar de uma cena específica que, pra mim, resume o espírito do filme, a sequência da cavalaria no deserto. A imagem dos rebeldes, montados a cavalo, avançando contra tanques soviéticos, é algo visualmente poderoso. É simbólico, é quase poético dentro do exagero. Não é realista, mas é cinematograficamente forte. E o cinema, às vezes, é isso, imagem impactante. Mas aqui vai minha opinião sincera e talvez polêmica. Se você assistir Rambo III esperando profundidade psicológica como no primeiro filme, você vai se frustrar. Se você assistir esperando o espetáculo máximo de ação oitentista, você vai se divertir muito. E isso não é demérito. Nem todo filme precisa ser profundo. Alguns precisam ser intensos. Eu acho que o maior erro de Rambo III foi ter vindo depois de um filme que já tinha elevado o nível da fantasia. O público já estava começando a cansar do exagero extremo no final dos anos 80. O gosto estava mudando, e talvez por isso ele não tenha sido tão celebrado quanto os anteriores. Mas sabe o que acontece com filmes exagerados? Eles envelhecem de forma interessante. Eles viram cápsulas do tempo. Hoje você assiste e quase sente a energia da década. A trilha sonora dramática, os closes exagerados, os vilões caricatos. E eu sinto falta disso às vezes. Hoje tudo precisa ser irônico, autoconsciente, cheio de piada. Rambo III leva a si mesmo totalmente a sério. E isso é corajoso, mesmo quando é absurdo. Agora eu quero fechar essa parte com uma reflexão. Rambo é um personagem que nasceu como crítica social, virou símbolo patriótico, depois virou mito de ação, e no fundo, sempre foi um homem deslocado. Rambo III talvez seja o ponto máximo do mito. O homem contra o exército, o tanque contra o helicóptero, a guerra pessoal acima da guerra política. E mesmo com todos os exageros, tem algo ali que continua funcionando. Talvez seja a lealdade, talvez seja o silêncio do personagem, talvez seja simplesmente a força icônica da imagem. E agora, eu quero saber de você. Se Rambo III passasse hoje no cinema pela primeira vez, você acha que ele seria sucesso ou seria massacrado pela crítica? Comenta aqui embaixo porque essa discussão é boa demais. Se você curtiu essa análise mais profunda, deixa o like porque ajuda muito o canal. E se inscreve se ainda não for inscrito porque a gente ainda vai falar das continuações, do legado final da franquia e de como Rambo influenciou gerações de heróis de ação. A guerra pode ter acabado, mas a conversa está só começando. Agora deixa eu entrar numa parte que eu particularmente adoro discutir com vocês. O legado. Porque muita gente olha para Rambo 3 só como aquele filme exagerado do tanque contra helicóptero. Mas quando você começa a analisar com calma, ele representa o fim de uma era. E eu não estou exagerando. Final dos anos 80, o cinema de ação estava mudando. A década começou com heróis quase invencíveis, mas aos poucos, o público começou a querer algo diferente. Personagens mais humanos, mais vulneráveis. Foi ali que filmes como Die Hard começaram a redefinir o arquétipo do herói. O John McClane sangrava, sentia dor, reclamava, errava. Já o Rambo do terceiro filme é praticamente uma força da natureza, e isso cria um contraste interessante. Eu vejo Rambo III como o último suspiro do herói mitológico oitentista antes da transição para um estilo mais pé no chão dos anos 90, porque depois disso, até o próprio Stallone precisou reinventar sua imagem. Falando nele, Sylvester Stallone sempre teve algo muito curioso na carreira. Ele nunca foi só um cara forte fazendo filme de ação. Ele escreve, ele pensa o personagem, ele constrói mitologia. E Rambo é um exemplo disso. Se Rambo III passasse hoje no cinema pela primeira vez, você acha que ele seria sucesso ou seria massacrado pela crítica? Comenta aqui embaixo porque essa discussão é boa demais. Muita gente acha que Rambo é só tiro e explosão, mas o personagem carrega trauma, carrega culpa, carrega uma sensação constante de deslocamento. No terceiro filme, isso fica menos explícito, mas ainda está lá, principalmente nos momentos de silêncio. Tem uma cena que eu sempre revisito mentalmente. Depois de uma batalha intensa, Rambo simplesmente senta, respira, observa o horizonte. Não tem piada, não tem comemoração, só um homem exausto. E é aí que eu sinto que o personagem ainda tem profundidade, mesmo dentro do exagero. Agora vamos falar da recepção. Na época, o filme não foi um fracasso total, mas também não foi o fenômeno absurdo que o estúdio esperava.
O orçamento era gigantesco, e isso criou uma pressão enorme para que ele fosse um sucesso monumental, e ele acabou ficando naquele meio termo. Mas sabe o que é interessante? Com o passar do tempo, muita gente começou a revisitar Rambo 3 com carinho, especialmente fãs de ação raiz. Aquela galera que sente falta de explosões reais, de efeitos práticos, de cenas filmadas no deserto de verdade, com poeira de verdade entrando no olho do ator. Hoje em dia, a maioria das cenas de ação depende muito de computação gráfica. E não me entende mal, eu gosto de tecnologia. Mas tem algo cru nos efeitos práticos que dá outra textura. Rambo 3 tem isso. Peso, impacto físico. E falando da batalha final de novo, porque ela merece, aquela colisão do tanque com o helicóptero virou quase um símbolo da ousadia do filme. É absurdo? É, mas é memorável, e cinema vive de momentos memoráveis. Agora deixa eu entrar numa análise mais emocional. Rambo nunca fica, isso me marcou muito. No final, quando ele vai embora, existe aquela sensação de que ele nunca pertence totalmente a lugar nenhum. Ele ajuda, ele luta, ele salva, mas ele não cria raízes. E isso é profundamente triste, porque no fundo, Rambo é um personagem condenado à estrada, condenado ao conflito. Talvez por isso ele tenha sido tão marcante na cultura pop. Ele representa aquele arquétipo do guerreiro solitário que nunca encontra descanso. E se você comparar com o primeiro filme, você percebe uma transformação. Em First Blood, ele era vítima do sistema. Aqui, ele é praticamente uma lenda viva. Essa evolução é fascinante, mas também é simbólica de como Hollywood transformou dor real de veteranos em espetáculo heróico ao longo dos anos 80. E aqui vai minha opinião sincera, quase pessoal. Eu gosto de Rambo 3. Gosto mesmo. Eu sei que ele é exagerado. Eu sei que ele simplifica conflitos. Eu sei que ele é produto da Guerra Fria. Mas ele tem uma energia que é difícil de replicar hoje. Ele não tem medo de ser grande. Não tem medo de ser sério. Não tem medo de ser intenso sem ironia. E isso é algo que eu sinto falta no cinema moderno. Hoje quase todo blockbuster precisa quebrar a tensão com piada. Precisa comentar sobre si mesmo. Rambo 3 simplesmente mergulha na própria dramaticidade e vai até o fim. E talvez por isso ele continue sendo discutido. Agora eu quero provocar vocês. Se Rambo 3 fosse lançado hoje, exatamente igual, sem mudar nada, você acha que ele seria cancelado? Ou você acha que encontraria público entre quem sente saudade desse tipo de cinema? Eu fico dividido, porque ao mesmo tempo que o mundo mudou, existe uma geração inteira redescobrindo filmes dos anos 80 e se apaixonando por essa estética exagerada. E isso é incrível. Antes de encerrar essa parte, eu quero deixar uma reflexão final. Rambo 3 pode não ser o mais profundo, pode não ser o mais equilibrado, pode não ser o mais realista, mas ele é um monumento ao cinema de ação de uma era específica. Ele representa o auge da fantasia militar hollywoodiana antes da virada de década. Ele captura um momento histórico, uma mentalidade, um estilo. E quando você assiste hoje, você não está só vendo um filme de ação. Você está vendo um pedaço da cultura dos anos 80 congelado no tempo. E isso, por si só, já vale a experiência. Se você chegou até aqui comigo, comenta. Eu sobrevivi ao tanque contra helicóptero, porque eu vou saber que você é raiz. Deixa o like se curtiu essa análise completa de Rambo 3 e me diz qual filme da franquia você quer que a gente destrinche depois. Porque se tem uma coisa que Rambo ensinou pra gente é que a guerra pode até acabar, mas as histórias continuam. Agora, deixa eu aprofundar ainda mais numa coisa que quase ninguém fala quando comenta Rambo 3, a solidão do herói. Porque sim, a gente lembra das explosões. Lembra do tanque, do helicóptero, das metralhadoras infinitas. Mas, se você prestar atenção com calma, existe um padrão que se repete em todos os filmes do personagem. Rambo sempre parte sozinho. Mesmo quando ele está cercado de aliados, mesmo quando os rebeldes estão lutando ao lado dele, no fundo ele continua isolado. Ele não cria laços permanentes. Ele não constrói futuro.
ele resolve o problema e vai embora. E isso, pra mim, é uma das coisas mais tristes da franquia. No terceiro filme, isso fica muito claro no final. Depois de toda aquela guerra no deserto, depois de salvar Trautmann, depois de enfrentar um exército inteiro, ele simplesmente vai embora, sem festa, sem medalha, sem discurso, só silêncio, e talvez essa seja a parte mais humana de um filme tão exagerado. Agora vamos falar de algo que eu gosto muito de analisar, a construção visual. Rambo 3 usa muito o contraste entre o deserto aberto e os espaços fechados da prisão soviética. O deserto representa liberdade, mas também vulnerabilidade. Não tem onde se esconder. É você contra o mundo. Já a prisão é claustrofóbica, escura, brutal. E isso cria um equilíbrio interessante entre espetáculo e tensão. Tem cenas na prisão que são quase sufocantes, principalmente quando o Coronel Trautmann é torturado. Ali o filme lembra, mesmo que por poucos minutos, que guerra não é só explosão bonita, é dor. E falando em Trautmann, interpretado mais uma vez por Richard Crenna, eu acho que ele é o coração moral da história. Ele é o único que realmente entende Rambo. Existe uma dinâmica quase paternal ali. Trautmann não vê Rambo como uma arma. Ele vê como um soldado quebrado tentando encontrar propósito, e isso faz toda a diferença. Agora deixa eu trazer uma comparação que talvez vocês não esperem. Quando você olha para heróis modernos do cinema, muitos são construídos em cima de falhas evidentes. Eles erram muito, eles duvidam de si mesmos. Eles demonstram fragilidade o tempo todo. Rambo demonstra fragilidade de outra forma. Ele não chora facilmente. Ele não verbaliza trauma no terceiro filme como fez no primeiro, mas você sente que ele está cansado, e isso aparece principalmente na maneira como Sylvester Stallone interpreta o personagem. O olhar baixo, o jeito direto de falar, a falta de entusiasmo na vitória. Ele não vibra com a guerra, ele apenas executa. E aqui vai algo que eu sempre penso. Talvez Rambo III seja menos sobre política e mais sobre lealdade. Ele não entra na guerra por ideologia. Ele entra porque Trautmann foi capturado. É pessoal. E isso muda completamente o significado das batalhas. Agora vamos falar de ritmo. O filme alterna momentos extremamente acelerados com pausas quase contemplativas, e isso cria aquela sensação errática que muita gente comenta. Às vezes parece que tudo está explodindo ao mesmo tempo. Em outros momentos, o filme desacelera completamente. Eu particularmente gosto disso, porque cria contraste. Se fosse só explosão do início ao fim, seria cansativo, mas as pausas dão peso às explosões. E claro, a gente não pode ignorar o fator nostalgia. Para quem cresceu nos anos 80 ou 90, Rambo III representa uma época onde o cinema de ação era direto, intenso e sem medo de exagerar. Hoje a gente analisa, critica, contextualiza, mas naquela época era sobre experiência. Era sobre sair do cinema sentindo adrenalina. E deixa eu contar uma coisa pessoal. Quando eu reassisti esse filme já adulto, eu fui esperando só rever as cenas icônicas. Mas o que mais me chamou a atenção não foram as explosões, foi o silêncio do personagem. Rambo é um homem que nunca parece confortável. Mesmo quando está entre aliados, ele parece de passagem, e isso é algo que, com o tempo, eu passei a valorizar muito mais do que o espetáculo. Agora vamos tocar num ponto delicado. Com o passar dos anos, muita gente revisitou o filme por causa da representação do conflito no Afeganistão. E é claro que o contexto histórico mudou completamente depois dos anos 80. Isso faz com que Rambo III seja visto hoje como uma peça muito específica do seu tempo, mas, ao invés de enxergar isso apenas como problema, eu vejo também como documento cultural. Ele mostra como Hollywood via o mundo naquele momento, e isso é fascinante, nem sempre confortável, mas fascinante. E quando você junta isso com a estética exagerada, com as explosões práticas, com um herói quase mítico, você tem algo que dificilmente seria feito da mesma forma hoje. Rambo III é ousado, é excessivo, é datado, mas é memorável. E talvez essa seja a maior qualidade dele. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera.
Se você tivesse que escolher apenas um momento icônico desse filme para representar os anos 80, qual seria? O tanque contra helicóptero, a invasão da prisão, a perseguição no deserto? Comenta aqui porque eu quero ver qual cena mais marcou vocês. E já prepara, porque na próxima parte eu quero fazer um comparativo direto entre os 3 primeiros filmes da franquia, analisando como o personagem evoluiu emocionalmente e simbolicamente ao longo da trilogia original. Se você está curtindo essa análise mais profunda, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo nesse nível de detalhe. E lembra, Rambo pode até ir embora no final do filme, mas a gente ainda tem muita coisa para explorar nessa jornada. Agora eu quero fazer algo diferente com vocês. Até aqui a gente falou de explosão, de bastidor, de política, de legado, mas agora eu quero comparar, de coração mesmo, a trilogia original inteira e colocar Rambo III dentro desse contexto maior, porque sozinho ele é uma coisa, mas dentro da jornada do personagem, ele ganha outro peso. Vamos voltar lá no começo. Em First Blood, a gente conhece um homem quebrado, um veterano ignorado pelo próprio país, um cara que não quer guerra, mas é forçado a reviver o trauma. Ali, Rambo é quase uma vítima do sistema. A ação existe, mas é tensa, é dolorida, é quase sufocante. O final é devastador emocionalmente. Depois vem Rambo, First Blood Part 2, e aqui acontece uma transformação. O personagem deixa de ser só um homem traumatizado e vira símbolo. Ele volta ao Vietnã, enfrenta o inimigo, resgata prisioneiros. O discurso já muda. A crítica vira patriotismo. A dor vira missão. E então chegamos ao terceiro filme. Rambo III é o ápice da transformação. Aqui ele já não é apenas um homem, ele é uma lenda. Ele atravessa fronteiras sozinho, enfrenta exércitos inteiros, sobrevive a situações impossíveis. É quase como se a franquia tivesse elevado o personagem ao nível mitológico. E eu acho isso fascinante, porque é raro você ver uma trilogia onde o protagonista evolui dessa forma tão radical. Normalmente os personagens ficam parecidos do começo ao fim, mas Rambo muda muito. Só que aqui vem uma reflexão importante. Será que essa evolução foi totalmente positiva? Porque quando você transforma um personagem humano em mito, você ganha espetáculo, mas pode perder vulnerabilidade. E eu sinto que Rambo III está sempre caminhando nessa linha tênue. Ele ainda tem momentos de silêncio, ainda tem olhar cansado, ainda demonstra lealdade profunda ao Trautmann. Mas ele já não parece frágil como antes. Ele parece inevitável, e inevitabilidade tira um pouco da tensão. No primeiro filme, você tem medo por ele. No terceiro, você tem quase certeza que ele vai sobreviver. Mas sabe o que compensa isso? Escala. Rambo III não tenta competir na profundidade psicológica. Ele compete na grandiosidade visual, e nesse quesito, ele entrega. Agora deixa eu falar de uma coisa que eu sempre observo quando reassisto. A relação entre Rambo e a guerra muda ao longo da trilogia. No primeiro filme, guerra é trauma. No segundo, guerra é missão. No terceiro, guerra é identidade. Ele não pertence mais a lugar nenhum fora do conflito, e isso é profundamente simbólico. Quando ele tenta viver na Tailândia no início do filme, você sente que ele está apenas existindo, não vivendo. E quando a missão aparece, algo dentro dele desperta. Isso não é glorificação pura, isso é tragédia disfarçada de heroísmo. E aqui entra novamente o trabalho de Sylvester Stallone. Ele poderia ter feito Rambo como um herói arrogante, cheio de frases de efeito, mas ele mantém o personagem sério, quase introspectivo. Mesmo no meio da explosão, ele não parece estar se divertindo. Ele está cumprindo algo inevitável. Agora eu quero tocar numa comparação interessante. Se a gente pegar heróis atuais de grandes franquias, muitos são cheios de carisma falante, piadas rápidas, sarcasmo constante. Rambo é o oposto. Ele é silêncio. Ele é intensidade contida. E talvez por isso ele tenha marcado tanto. Ele não tenta ser simpático. Ele é direto. E isso, dentro do cinema dos anos 80, era extremamente poderoso. Mas também explica por que Rambo III divide opiniões até hoje. Algumas pessoas veem como exagero vazio, outras veem como ápice épico. Eu fico no meio. Eu reconheço que o filme é inflado. Reconheço que é produto de propaganda da época.
Reconheço que a simplicidade política pode incomodar hoje, mas também reconheço que é difícil assistir e não sentir impacto visual. Agora deixa eu trazer uma visão mais simbólica. Se o primeiro filme era sobre o soldado abandonado, se o segundo era sobre o soldado redimido, o terceiro é sobre o soldado eterno. E isso é quase melancólico, porque ele nunca encerra o ciclo. Ele nunca encontra a paz definitiva. Ele apenas continua. E quando você sabe que anos depois a franquia voltaria com Rambo, trazendo um tom muito mais sombrio e brutal, você percebe que o personagem nunca conseguiu escapar desse destino. Rambo III é o momento em que ele parece mais forte fisicamente, mas talvez não emocionalmente. E isso é uma leitura que muita gente ignora. Porque é fácil olhar só para o tanque contra helicóptero e rir do absurdo, mas por trás daquele exagero existe um homem que não sabe parar. E talvez seja isso que mantém a franquia relevante até hoje. Agora eu quero fechar essa parte com uma provocação. Se você tivesse que apresentar Rambo para alguém que nunca viu nada da franquia, você mostraria o primeiro filme para explicar quem ele é? Ou mostraria o terceiro para mostrar o mito que ele virou? Essa escolha diz muito sobre como você enxerga o personagem. Comenta aqui porque eu realmente quero saber a opinião de vocês. E já prepara porque na próxima parte eu quero mergulhar especificamente nas cenas mais icônicas de Rambo III, destrinchando cada uma delas em detalhes, analisando por que elas funcionam, ou não, até hoje. Se você está curtindo essa jornada completa pela franquia, deixa o like porque isso ajuda demais o canal. E compartilha com aquele amigo que acha que Rambo é só explosão sem história. Porque como a gente está vendo aqui, tem muito mais por trás da pólvora do que parece. Agora sim, chegou a hora de a gente mergulhar nas cenas icônicas de Rambo 3, uma por uma. Porque é aqui que o filme realmente mostra a que veio. E eu quero analisar com vocês não só o que acontece, mas por que essas cenas ficaram tão marcadas na memória coletiva. Vamos começar pelo início no ringue. Aquela sequência de luta clandestina na Tailândia já estabelece o clima. Não tem trilha épica, não tem discurso, só Rambo trocando golpes com um adversário enorme, cercado por uma multidão gritando. Ali você já percebe que ele está vivendo no limite. Ele não está em busca de glória, ele está sobrevivendo. E olha como isso é simbólico. O cara que já enfrentou guerra agora está se machucando em luta ilegal. É quase como se ele precisasse da dor para se sentir vivo. Eu sempre achei essa abertura poderosa justamente porque é silenciosa. Não começa com explosão. Começa com resistência física e mental, depois vem a sequência da recusa da missão. Trautmann aparece, oferece a operação no Afeganistão e Rambo diz não. Esse não é importante. Ele tenta encerrar o ciclo, ele tenta escolher a paz. Mas a paz não escolhe ele. Quando Trautmann é capturado, o tom muda completamente. E aí chegamos à primeira grande cena icônica, a travessia da fronteira. Visualmente é linda. Deserto aberto, horizonte infinito, Rambo caminhando com determinação. A trilha sobe devagar. É quase como um ritual de retorno à guerra. Essa cena funciona porque é construída com calma. Ela prepara o terreno para o caos que vem depois. Agora vamos falar da invasão da prisão. Essa é pura adrenalina. O jeito como ele se infiltra, coloca explosivos, elimina guardas um por um, é quase um manual de como construir uma sequência de ação dos anos 80. Mas o que faz essa cena funcionar não é só a ação, é o objetivo claro, resgatar Trautmann. Não é destruição gratuita, é pessoal. E aí vem a perseguição de helicóptero. Aqui o filme abraça totalmente o exagero. Helicópteros atirando no deserto, explosões gigantescas, Rambo respondendo com metralhadora pesada. É impossível não lembrar dessa cena quando se fala do filme. E deixa eu dizer uma coisa, mesmo sabendo que é exagerado, ainda é empolgante, porque a energia é real, as explosões são reais, a poeira é real, isso dá peso. Agora, a cena que virou praticamente lenda, tanque contra helicóptero. Eu lembro claramente da primeira vez que vi isso. Eu fiquei parado, tipo, eles não vão fazer isso, eles não vão fazer isso.
E eles fazem. O tanque acelera, o helicóptero tenta atirar. E a colisão acontece. É absurdo? Totalmente. Mas é cinema no modo máximo. E sabe por que essa cena ficou tão icônica? Porque ela é ousada, ela não tenta ser lógica, ela tenta ser memorável. E conseguiu. Agora deixa eu analisar algo que pouca gente comenta. Depois de toda aquela batalha gigantesca, o filme desacelera de novo. Tem silêncio, tem respiro. E isso é essencial, porque sem esse contraste, o espetáculo não teria impacto. Rambo nunca comemora a vitória, ele nunca vibra, ele apenas termina o que começou, e isso diferencia ele de muitos heróis da época. Falando em heróis da época, é interessante comparar com personagens que vieram depois, especialmente no final dos anos 80 e início dos 90. Muitos passaram a ter mais humor, mais vulnerabilidade explícita. Rambo permanece sério até o fim, e isso é uma escolha forte. Agora deixa eu compartilhar algo pessoal com vocês. Quando eu era mais novo, essas cenas me impressionavam pelo tamanho. Hoje, o que me impressiona é a confiança do filme. Ele acredita totalmente no que está fazendo. Não tem ironia, não tem piscadinha para a câmera. Ele é intenso até o último segundo. E talvez seja isso que mantém essas cenas vivas até hoje, porque quando um filme hesita, você sente. Rambo 3 não hesita. E aqui vai outra observação interessante. A trilha sonora ajuda muito nessas cenas. Ela cresce junto com a ação, mas também sabe recuar nos momentos certos. Isso cria aquela sensação épica que define o filme. Agora, eu quero te fazer uma pergunta direta. Qual dessas cenas mais te marcou quando você viu pela primeira vez? Foi a invasão da prisão, a perseguição no deserto, o tanque contra helicóptero, ou foi algum momento mais silencioso que pouca gente comenta? Comenta aqui porque eu adoro ver como cada pessoa guarda uma memória diferente do mesmo filme. Na próxima parte, eu quero falar sobre algo que ainda não exploramos totalmente. Como Rambo 3 influenciou outros filmes de ação e como ele acabou moldando, mesmo indiretamente, o que viria depois no gênero. Se você está curtindo essa análise detalhada cena por cena, deixa o like. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdo profundo assim. E prepara porque a gente ainda vai extrair muita coisa desse clássico exagerado e inesquecível dos anos 80. Agora a gente entra numa parte que eu particularmente amo discutir: influência. Porque pode falar o que for de Rambo 3, pode chamar de exagerado, pode chamar de propaganda, pode dizer que é datado, mas ignorar o impacto dele no cinema de ação é impossível. Rambo 3 não surgiu no vácuo. Ele veio no auge de uma década que estava obcecada por heróis invencíveis. Só que ele levou esse conceito ao limite máximo. E quando você leva algo ao extremo, você acaba definindo o teto do gênero. Depois dele, muitos filmes tentaram repetir a fórmula: o homem sozinho contra um exército, explosões gigantes, vilão estrangeiro impiedoso, cenários de guerra internacional. Só que poucos tinham a escala e a confiança que Rambo tinha. E é curioso perceber que 1988 foi um ano decisivo para o cinema de ação. No mesmo ano, saiu Die Hard, que apresentou um herói completamente diferente, vulnerável, sarcástico, humano. John McClane sangrava, errava, improvisava. Enquanto isso, Rambo era quase mitológico. E eu acho fascinante como esses dois estilos coexistiram no mesmo ano. É como se o cinema estivesse numa encruzilhada. De um lado, o super-homem indestrutível dos anos 80. Do outro, o herói mais humano que dominaria os anos 90. E Rambo 3 representa o último grande grito do primeiro modelo. Depois disso, até o próprio Sylvester Stallone precisou se adaptar. O público começou a mudar, a década mudou, a estética mudou. Mas aqui vai algo importante. Mesmo com essa transição, a imagem do guerreiro solitário nunca desapareceu completamente. Ela só foi reformulada. Você consegue ver traços de Rambo em vários personagens posteriores.
O arquétipo do homem silencioso, altamente treinado, movido por lealdade pessoal, isso virou base para inúmeros protagonistas. E deixa eu falar uma coisa que talvez seja polêmica. Rambo III ajudou a criar o exagero que, anos depois, o próprio cinema começou a questionar. Quando você chega ao ponto de ter tanque colidindo com um helicóptero, você praticamente força o gênero a se reinventar. Porque como você supera isso? Você não supera. Você muda o caminho. E foi exatamente isso que aconteceu nos anos seguintes. Mas aqui vai o detalhe que eu acho mais interessante. Mesmo com toda a crítica ao exagero, Rambo III nunca foi esquecido. Ele virou referência cultural. A palavra Rambo virou sinônimo de alguém extremamente combativo. Isso é legado. Isso é força de imagem. E não é qualquer personagem que consegue isso. Agora deixa eu entrar numa análise mais simbólica. Rambo III é quase como um épico clássico, não no sentido literário refinado, mas no sentido de grandeza mítica. Ele enfrenta forças maiores que ele atravessa desertos, ele desafia impérios, ele retorna à estrada, é arquétipo puro, e talvez seja por isso que, mesmo quando a gente critica o filme, a gente continua falando dele, porque arquétipos sobrevivem ao tempo, mas ao mesmo tempo existe algo muito humano que impede Rambo de virar só caricatura. Ele nunca celebra violência, ele nunca parece orgulhoso da guerra. Ele apenas faz o que precisa ser feito, e isso, para mim, é o que mantém o personagem interessante, mesmo dentro do exagero. Agora, deixa eu dividir uma sensação pessoal com vocês. Quando eu reassisti Rambo III depois de adulto, eu fui esperando rir do absurdo. E sim, em alguns momentos eu sorri pensando, isso é muito anos 80. Mas também senti algo que não esperava, respeito pela coragem do filme. Hoje muitos blockbusters são calculados, testados, ajustados para agradar todo mundo. Rambo III não tenta agradar todo mundo. Ele é intenso, sério, direto. Ele assume um posicionamento e vai até o fim. E isso, goste ou não, é uma forma de autenticidade. Agora, eu quero fazer uma pergunta importante para vocês. Vocês acham que o cinema de ação atual perdeu essa ousadia exagerada? Ou vocês preferem o estilo mais contido e realista que veio depois? Porque eu fico dividido. Eu adoro o realismo bem feito, mas também sinto falta de filmes que simplesmente abraçam o espetáculo sem medo. E talvez por isso, revisitar Rambo III seja tão interessante hoje. Ele é um lembrete de uma era onde o cinema de ação era quase operístico, dramático, exagerado, grandioso. Na próxima parte, eu quero falar sobre algo que ainda não exploramos profundamente: as críticas que o filme recebeu, os pontos fracos reais da narrativa e onde ele poderia ter sido melhor. Porque sim, a gente pode amar um filme e ainda reconhecer seus defeitos. E isso torna a discussão muito mais rica. Se você está curtindo essa jornada completa e detalhada, deixa o like agora porque isso ajuda demais o canal. E comenta aqui, Rambo III é exagero genial ou exagero problemático? A conversa está ficando cada vez mais interessante. Agora sim, chegou a hora da parte que muita gente evita quando fala de Rambo III. Os problemas. Porque aqui no canal, a gente não passa pano só porque é clássico. A gente ama, mas a gente analisa. E Rambo III, por mais icônico que seja, tem falhas claras. E eu vou começar pelo ponto mais óbvio. O roteiro é simples demais. Não simples no sentido eficiente, simples no sentido linear e previsível. Missão falha, mentor capturado, herói vai resgatar, explode tudo, vence. Não existem grandes reviravoltas, não existem conflitos morais complexos. Comparado com First Blood, que tinha tensão psicológica e crítica social, o terceiro filme parece quase um conto épico direto ao ponto. E isso não é necessariamente ruim, mas limita a profundidade. Outro ponto que muita gente critica, a representação do conflito. O filme trata a guerra no Afeganistão de forma extremamente maniqueísta. De um lado, os soviéticos como vilões absolutos, do outro, os rebeldes como heróis puros. Não existe nuance, não existe zona cinzenta,
E hoje, com tudo o que aconteceu historicamente depois, esse retrato simplificado gera debates, mas aqui entra algo importante que eu sempre falo. O filme é um produto de 1988. Ele reflete a mentalidade da Guerra Fria. Ele não tinha como prever o futuro geopolítico. Ainda assim, isso é um ponto fraco quando analisamos com o olhar atual. Agora vamos falar do vilão. O coronel soviético, interpretado por Mark DeJonge, é ameaçador visualmente, mas ele é raso. Ele é mau porque sim. Ele é cruel porque o roteiro precisa que ele seja. Pode até ir embora no final do filme, mas a gente ainda tem muita coisa para explorar nessa jornada. Agora eu quero fazer algo diferente com vocês. Até aqui a gente falou de explosão, de bastidor, de política, de legado, mas agora eu quero comparar, de coração mesmo, a trilogia original inteira e colocar Rambo III dentro desse contexto maior, porque sozinho ele é uma coisa, mas dentro da jornada do personagem, ele ganha outro peso. Vamos voltar lá no começo. Em First Blood, a gente conhece um homem quebrado, um veterano ignorado pelo próprio país, um cara que não quer guerra, mas é forçado a reviver o trauma. Ali, Rambo é quase uma vítima do sistema. A ação existe, mas é tensa, é dolorida, é quase sufocante. O final é devastador emocionalmente. Depois vem Rambo, First Blood Part 2, e aqui acontece uma transformação. O personagem deixa de ser só um homem traumatizado e vira símbolo. Ele volta ao Vietnã, enfrenta o inimigo, resgata prisioneiros. O discurso já muda, a crítica vira patriotismo, a dor vira missão. E então chegamos ao terceiro filme. Rambo III é o ápice da transformação. Aqui ele já não é apenas um homem, ele é uma lenda. Ele atravessa fronteiras sozinho, enfrenta exércitos inteiros, sobrevive a situações impossíveis. É quase como se a franquia tivesse elevado o personagem ao nível mitológico. E eu acho isso fascinante, porque é raro você ver uma trilogia onde o protagonista evolui dessa forma tão radical. Normalmente os personagens ficam parecidos do começo ao fim, mas Rambo muda muito. Só que aqui vem uma reflexão importante. Será que essa evolução foi totalmente positiva? Porque quando você transforma um personagem humano em mito, você ganha espetáculo, mas pode perder vulnerabilidade. E eu sinto que Rambo III está sempre caminhando nessa linha tênue. Ele ainda tem momentos de silêncio, ainda tem olhar cansado, ainda demonstra lealdade profunda ao Trautmann. Mas ele já não parece frágil como antes. Ele parece inevitável, e inevitabilidade tira um pouco da tensão. No primeiro filme, você tem medo por ele. No terceiro, você tem quase certeza que ele vai sobreviver. Mas sabe o que compensa isso? Escala. Rambo III não tenta competir na profundidade psicológica. Ele compete na grandiosidade visual, e nesse quesito ele entrega. Agora deixa eu falar de uma coisa que eu sempre observo quando reassisto. A relação entre Rambo e a guerra muda ao longo da trilogia. No primeiro filme, guerra é trauma. No segundo, guerra é missão. No terceiro, guerra é identidade. Ele não pertence mais a lugar nenhum fora do conflito, e isso é profundamente simbólico. Quando ele tenta viver na Tailândia no início do filme, você sente que ele está apenas existindo, não vivendo. E quando a missão aparece, algo dentro dele desperta. Isso não é glorificação pura, isso é tragédia disfarçada de heroísmo. E aqui entra novamente o trabalho de Sylvester Stallone. Ele poderia ter feito Rambo como um herói arrogante, cheio de frases de efeito, mas ele mantém o personagem sério, quase introspectivo. Mesmo no meio da explosão, ele não parece estar se divertindo.
Ele está cumprindo algo inevitável. Agora eu quero tocar numa comparação interessante. Se a gente pegar heróis atuais de grandes franquias, muitos são cheios de carisma falante, piadas rápidas, sarcasmo constante. Rambo é o oposto. Ele é silêncio, ele é intensidade contida, e talvez por isso ele tenha marcado tanto. Ele não tenta ser simpático, ele é direto. E isso, dentro do cinema dos anos 80, era extremamente poderoso. Mas também explica por que Rambo III divide opiniões até hoje. Algumas pessoas veem como exagero vazio, outras veem como ápice épico. Eu fico no meio. Eu reconheço que o filme é inflado. Reconheço que é produto de propaganda da época. Reconheço que a simplicidade política pode incomodar hoje, mas também reconheço que é difícil assistir e não sentir impacto visual. Agora deixa eu trazer uma visão mais simbólica. Se o primeiro filme era sobre o soldado abandonado, se o segundo era sobre o soldado redimido, o terceiro é sobre o soldado eterno. E isso é quase melancólico, porque ele nunca encerra o ciclo. Ele nunca encontra a paz definitiva. Ele apenas continua. E quando você sabe que anos depois a franquia voltaria com Rambo, trazendo um tom muito mais sombrio e brutal, você percebe que o personagem nunca conseguiu escapar desse destino. Rambo III é o momento em que ele parece mais forte fisicamente, mas talvez não emocionalmente. E isso é uma leitura que muita gente ignora. Porque é fácil olhar só para o tanque contra helicóptero e rir do absurdo, mas por trás daquele exagero existe um homem que não sabe parar. E talvez seja isso que mantém a franquia relevante até hoje. Agora eu quero fechar essa parte com uma provocação. Se você tivesse que apresentar Rambo para alguém que nunca viu nada da franquia, você mostraria o primeiro filme para explicar quem ele é? Ou mostraria o terceiro para mostrar o mito que ele virou? Essa escolha diz muito sobre como você enxerga o personagem. Comenta aqui porque eu realmente quero saber a opinião de vocês. E já prepara porque na próxima parte eu quero mergulhar especificamente nas cenas mais icônicas de Rambo III, destrinchando cada uma delas em detalhes, analisando por que elas funcionam, ou não, até hoje. Se você está curtindo essa jornada completa pela franquia, deixa o like porque isso ajuda demais o canal. E compartilha com aquele amigo que acha que Rambo é só explosão sem história. Porque como a gente está vendo aqui, tem muito mais por trás da pólvora do que parece. Agora sim, chegou a hora de a gente mergulhar nas cenas icônicas de Rambo 3, uma por uma. Porque é aqui que o filme realmente mostra a que veio. E eu quero analisar com vocês não só o que acontece, mas por que essas cenas ficaram tão marcadas na memória coletiva. Vamos começar pelo início no ringue. Aquela sequência de luta clandestina na Tailândia já estabelece o clima. Não tem trilha épica, não tem discurso. Só Rambo trocando golpes com um adversário enorme, cercado por uma multidão gritando. Ali você já percebe que ele está vivendo no limite. Ele não está em busca de glória, ele está sobrevivendo. E olha como isso é simbólico. O cara que já enfrentou guerra agora está se machucando em luta ilegal. É quase como se ele precisasse da dor para se sentir vivo. Eu sempre achei essa abertura poderosa justamente porque é silenciosa. Não começa com explosão, começa com resistência física e mental. Depois vem a sequência da recusa da missão. Trautmann aparece, oferece a operação no Afeganistão e Rambo diz: não, esse não é importante. Ele tenta encerrar o ciclo, e isso reduz o risco dramático. Agora deixa eu equilibrar a conversa. Mesmo com esses problemas, o filme funciona como espetáculo. Ele não promete profundidade filosófica, ele promete intensidade e entrega.
Mas eu entendo totalmente quem diz que Rambo 3 é o mais fraco da trilogia original, porque em termos de narrativa, ele realmente não tem a força emocional do primeiro. Agora deixa eu trazer uma reflexão interessante. Talvez o maior problema de Rambo 3 não seja ele em si, mas a comparação inevitável com o primeiro filme. Se First Blood nunca tivesse existido, talvez o terceiro fosse visto apenas como um grande épico de ação dos anos 80. Mas como o personagem nasceu em um drama psicológico poderoso, o contraste pesa. E aqui vai uma opinião pessoal. Eu acho que Rambo 3 teria sido ainda melhor se tivesse reduzido um pouco o exagero e investido mais tempo na relação entre Rambo e os aliados locais. Existe potencial ali, mas o filme não explora tanto quanto poderia. As cenas mais memoráveis não são as mais barulhentas, são as silenciosas, o olhar, o resgate, o momento antes da batalha, e isso diz muito. Agora vamos falar de ritmo novamente. O filme alterna entre momentos lentos e explosões gigantescas, mas às vezes essa transição é abrupta demais. Parece que a história está pausando só para preparar outra grande sequência de ação. E para alguns espectadores isso quebra a imersão, mas ao mesmo tempo é exatamente esse ritmo errático que dá a identidade do filme. Então fica aquele dilema, defeito ou característica? Eu diria que é os dois. E isso é o que torna discutir Rambo 3 tão interessante. Ele não é um filme morno. Ou você embarca na grandiosidade, ou você se incomoda com o exagero. Indiferença é difícil. Agora eu quero jogar a pergunta para vocês. Se você pudesse mudar uma coisa em Rambo 3 para melhorar o filme, o que seria? Menos explosão? Mais desenvolvimento do vilão? Mais profundidade emocional? Ou você deixaria exatamente como está? Eu realmente quero saber por que esse tipo de discussão é o que transforma um simples review numa conversa de verdade. Na próxima parte, a gente vai começar a caminhar para o fechamento dessa análise gigante, falando sobre o impacto da trilogia como um todo e como Rambo se tornou um símbolo cultural que ultrapassou o próprio cinema. Se você está curtindo essa análise honesta, com elogio e crítica na medida certa, deixa o like porque isso ajuda demais o canal. E prepara, porque a conclusão dessa jornada promete ser tão intensa quanto o tanque contra helicóptero. Agora vamos falar sobre algo que muita gente adora, mas que raramente é discutido em profundidade, o impacto cultural de Rambo 3. Porque, sejamos honestos, esse filme não é só explosão e ação absurda, ele se tornou um ícone, um símbolo que ultrapassa o próprio cinema. E eu quero analisar isso com vocês, de forma sincera, quase como se estivéssemos conversando na sala de casa. Primeiro ponto: Rambo como arquétipo do herói solitário. Olha, o cara já nasceu no First Blood como um homem marginalizado, um veterano ignorado pelo próprio país. No terceiro filme, ele não é mais só um sobrevivente, ele virou quase uma força da natureza. Ele entra no Afeganistão sozinho, enfrenta exércitos inteiros, derruba helicópteros, explode tanques. E ainda assim, ele não vibra, não comemora, não brinca. Isso cria uma aura mitológica que o diferencia de qualquer outro herói da época. E essa mitologia acabou virando cultura pop. Sério, quem nunca ouviu alguém chamar alguém de Rambo para dizer que é imbatível ou extremamente combativo? Isso é legado. E legado não é construído só com efeitos especiais ou cenas de ação memoráveis. É construído com personagem que marca. Agora, outro ponto interessante: a estética exagerada do filme. Vamos combinar: tanque contra helicóptero, explosões que desafiam a lógica, cenários de deserto intermináveis. Isso é quase um poema visual do cinema oitentista. Você sente cada poeira levantando, cada explosão impactando fisicamente, e isso é algo que CGI de hoje raramente consegue replicar com a mesma intensidade. Eu, pessoalmente, adoro isso. Dá peso, dá realidade dentro do exagero. E não podemos esquecer do contraste de tom. Entre cenas de ação intensa, o filme desacelera para mostrar momentos mais silenciosos, o olhar de Rambo, a tensão antes de invadir a prisão,
o momento em que ele percebe a gravidade da situação. Esses momentos funcionam como respiro e dão profundidade ao personagem, mesmo em meio a um espetáculo visual absurdo. Agora, vamos falar de influência. Rambo Terrier ajudou a moldar o cinema de ação que viria depois. Muitos filmes adotaram o arquétipo do herói invencível, enfrentando forças impossíveis, mas poucos conseguiram equilibrar grandiosidade e presença de personagem como Stallone conseguiu aqui. É como se o filme tivesse definido um padrão exagerado que outros filmes precisariam superar ou subverter. Mas claro, não podemos romantizar demais. O filme tem falhas narrativas claras. O vilão é maniqueísta, a história é linear demais e o contexto político é simplificado. Ele abraça o espetáculo ao ponto de sacrificar complexidade. E isso gera críticas até hoje. Mas, honestamente, essa simplicidade também contribui para a clareza da narrativa e para a intensidade da ação. É um equilíbrio estranho, mas funciona para o que o filme quer ser. E aqui vai minha opinião pessoal. Rambo III é um filme que você não assiste só com os olhos, você assiste com adrenalina. Mesmo sabendo que algumas cenas são absurdas, você sente a tensão, você sente o perigo, você sente que está acompanhando um herói que não tem alternativa senão seguir em frente. Outro aspecto que sempre me marcou, a relação de Rambo com Trautmann. Apesar de toda a ação, o coração do filme está nesse vínculo. É a lealdade, o respeito e a responsabilidade pessoal que movem Rambo. Ele não luta por país, ele luta por quem ele se importa. E isso dá humanidade ao personagem mesmo quando ele parece invencível. Agora uma provocação para vocês. Muitos filmes atuais tentam humanizar heróis com diálogos e vulnerabilidade constante. Rambo III faz isso de forma diferente. Ele mostra vulnerabilidade pelo silêncio, pelo peso nos ombros, pelo olhar cansado. E isso é algo que, na minha opinião, poucos filmes conseguem replicar com a mesma intensidade. E para fechar essa parte, quero destacar uma coisa. Rambo III é exagerado, é datado, é maniqueísta, mas também é icônico, influente e emocionante. Ele representa uma era do cinema que ousava ser grande sem desculpas, que acreditava no herói absoluto e que ainda hoje consegue gerar discussões e paixões. Então me diz aí, quando você pensa em Rambo III, o que mais te vem à cabeça? A ação exagerada, o herói mitológico, ou a profundidade silenciosa do personagem? Comenta aqui que eu quero muito saber a opinião de vocês. Na próxima parte, a gente vai começar a destrinchar algumas das cenas de batalha mais complexas do filme, analisando não só a ação, mas o ritmo, a tensão e a construção cinematográfica que faz tudo funcionar. E se você está curtindo essa análise completa, não esquece de deixar o like e compartilhar com quem ama cinema de ação clássico. Porque, sério, Rambo III ainda tem muito a ensinar sobre como criar espetáculo e emoção ao mesmo tempo. Beleza, agora vamos entrar numa das partes que mais gosto de explorar, a mecânica das batalhas em Rambo III. Porque muita gente vê só a explosão e acha que é só barulho, mas quando você presta atenção, o filme tem ritmo, construção e tensão muito bem calculados, e eu quero mostrar isso para vocês. Primeiro, a invasão da prisão. Essa cena é fantástica porque mistura planejamento, execução e improviso. Rambo não chega ali atirando sem pensar. Ele estuda o terreno, prepara os explosivos, avalia os guardas e só então começa a ação. Isso dá uma sensação de realismo dentro do exagero. É como se você dissesse: ele é capaz de tudo, mas ainda pensa antes de agir. Isso diferencia Rambo de outros heróis da época que só avançavam sem estratégia. O jeito que a câmera acompanha cada movimento dele também é incrível. Close-ups rápidos nos dedos, acionando bombas, nos olhos observando os guardas, intercalados com planos gerais da prisão. Isso cria tensão. Mesmo sabendo que ele vai vencer, você sente o perigo de cada passo. E isso é algo que poucos filmes de ação daquela década conseguiam fazer com tanta precisão. Depois, a perseguição no deserto. Aqui, o filme muda totalmente o ritmo.
O plano aberto do deserto mostra vulnerabilidade e ao mesmo tempo força. Rambo não está protegido por prédios ou esconderijos, ele está exposto, mas confiante. E a trilha sonora, que cresce devagar com o vento no deserto, ajuda a construir aquele clima de aventura épica. Você sente a vastidão e o risco ao mesmo tempo. E vamos falar da famosa cena do tanque contra helicóptero. É exagerada, sim, é absurda, mas é planejada dentro da lógica do filme. O tanque não é apenas um objeto de destruição, ele é uma extensão da habilidade de Rambo. Ele usa o que tem à disposição e transforma em arma. Isso mostra criatividade estratégica, algo que muitas análises superficiais ignoram. Não é só barulho, é engenhosidade. Outro ponto que eu sempre observo: os vilões da cena não são apenas obstáculos, eles criam ritmo. Cada guarda que aparece, cada soldado que reage, cada helicóptero que dispara, tudo é calculado para aumentar a tensão. A coreografia é complexa e faz você se importar com o que está acontecendo, mesmo sabendo que Rambo provavelmente vai vencer. Esse é o segredo do filme. Tensão dentro do exagero. Agora, um detalhe que poucos percebem: as pausas estratégicas. Entre explosão e explosão, o filme desacelera. Rambo respira, observa, toma decisões. Esses momentos dão peso às cenas de ação. Se fosse ação non-stop do início ao fim, perderia impacto. E é isso que torna Rambo III memorável. Ele sabe quando acelerar e quando pausar. Falando nisso, a interação com aliados locais também merece destaque. Apesar de ser o herói solitário, Rambo aprende a confiar em pessoas da região. Ele não faz tudo sozinho. Ele envolve os outros estrategicamente, dá instruções, compartilha objetivos. Isso adiciona uma camada de realismo e humanidade à ação. Mostra que mesmo um mito precisa de ajuda, às vezes. E aí chegamos à questão visual. A fotografia durante essas batalhas é algo que merece aplausos. Planos amplos para mostrar o deserto, planos fechados para capturar tensão, iluminação que diferencia momentos de calma e caos. Tudo isso constrói atmosfera. E mesmo hoje, com efeitos digitais modernos, é difícil reproduzir a sensação que as filmagens práticas dos anos 80 transmitiam. Poeira, fogo, fumaça real, dá peso à ação. Agora, vamos falar de um ponto mais subjetivo: emoção nas batalhas. O filme consegue fazer você torcer não pelo espetáculo em si, mas pelo personagem. Cada tiro, cada explosão, cada fuga de Rambo é carregada de emoção porque você entende o que está em jogo. Não é violência gratuita, é objetivo pessoal. Isso é algo que diferencia Rambo III de outros filmes da época. E deixa eu compartilhar uma experiência pessoal. Quando eu revi essas cenas adulto, percebi que o que me prendia não eram apenas os efeitos ou a ação absurda. Era a sensação de estratégia, o planejamento do personagem, a tensão crescendo e diminuindo nos momentos certos. É quase como assistir um jogo de xadrez com explosões. Você sabe que vai ter choque, mas ainda assim sente cada movimento. Por fim, uma reflexão. Rambo III mostra que a ação não precisa ser só espetáculo visual. Ela pode ser ritmo, tensão, planejamento e emoção combinados. É um exemplo de como um filme exagerado pode ainda assim ser inteligente na construção da narrativa e das batalhas. Na próxima parte, a gente vai falar sobre a música, os efeitos sonoros e como eles contribuem para essa sensação épica do filme. Porque, sério, trilha sonora e som são personagens invisíveis que elevam Rambo III a outro nível. E me conta, qual cena de batalha do filme te fez prender a respiração quando você viu pela primeira vez? Quero ver a opinião de vocês nos comentários. Beleza, agora vamos entrar numa parte que muita gente subestima, mas que faz Rambo III ser tão memorável: a trilha sonora e os efeitos sonoros. Porque olha, sem eles, a grandiosidade das cenas não teria a mesma força. E eu quero detalhar isso para vocês de um jeito que talvez vocês nunca tenham parado para pensar. Primeiro ponto, a trilha sonora. Ela não é só música de fundo, ela guia a emoção do espectador. Em momentos de silêncio antes de uma batalha, você sente tensão.
Em cenas de perseguição no deserto, a música cresce junto com o vento e a poeira, criando aquela sensação de escala e perigo. É incrível como a trilha consegue manipular sua expectativa sem você perceber. E tem outro detalhe, a trilha ajuda a caracterizar o próprio Rambo. Nos momentos em que ele está sozinho, pensando, observando, a música dá espaço. Não há explosão, mas há emoção. É quase uma voz interna que acompanha cada decisão dele. Você sente que ele está calculando, avaliando riscos, mesmo que nós não vejamos todos os detalhes. Agora vamos falar dos efeitos sonoros. Aqui é onde o filme brilha de verdade. Cada tiro, cada explosão, cada metal batendo no chão é pesado, crível, dá impacto físico. E sabe o que é mais legal? Eles usam o som para aumentar a tensão. Por exemplo, na cena da prisão, antes de Rambo detonar o primeiro explosivo, você ouve o ambiente, passos, portas rangendo. Esses sons mínimos tornam a explosão seguinte ainda mais poderosa. É como se o filme respirasse junto com você. E olha que isso é algo que poucos filmes de ação daquela época faziam tão bem. Muitos exageravam nos efeitos visuais, mas o áudio não acompanhava. Aqui, o som é quase um personagem invisível que te guia, te alerta e te impressiona. Outro ponto interessante: contraste de sons. Em cenas de helicóptero e tanque, o filme alterna momentos de silêncio e barulho extremo. Esse contraste cria ritmo e mantém o espectador engajado. É uma técnica clássica de suspense e ação, mas aplicada em grande escala. E mesmo hoje, com CGI e mixagem digital, poucos filmes conseguem capturar essa sensação de realidade e intensidade simultaneamente. E eu preciso destacar a importância do silêncio estratégico. Em várias cenas, Rambo está sozinho, observando o inimigo, esperando o momento certo para atacar. Não há música alta, não há efeitos exagerados, apenas silêncio e o som natural do ambiente. E isso aumenta a tensão, porque você se concentra em cada movimento, cada passo, cada decisão. Agora deixa eu dar uma opinião pessoal. A combinação da trilha sonora com os efeitos sonoros faz o filme funcionar mesmo quando a lógica do roteiro exagera. Helicópteros explodindo, tanques voando, inimigos sendo eliminados de formas absurdas. Você aceita porque o áudio dá peso, dá realismo dentro do exagero. Sem isso, seria apenas cartoon. E é curioso como o som também ajuda na caracterização do vilão. Cada ação dos soviéticos tem um peso metálico, frio, mecânico. Comparado com os sons naturais e humanos de Rambo e dos aliados afegãos, isso cria contraste de identificação. O herói é humano, o inimigo é máquina. É uma diferença sutil, mas poderosa. Agora, outro detalhe que poucos percebem. A sonoplastia ajuda a diferenciar escalas de perigo. Uma explosão pequena tem som curto, seco. Uma grande tem eco, reverberação e peso. Isso faz com que você sinta a diferença física entre os momentos e consiga acompanhar a escala das batalhas sem ficar perdido. E sabe o que é mais legal? Mesmo em cenas completamente absurdas, o áudio dá credibilidade. A colisão do tanque com o helicóptero, por exemplo, é totalmente surreal visualmente. Mas os sons da chapa de metal batendo, da explosão reverberando pelo deserto, isso faz seu cérebro aceitar o impossível. Por fim, eu quero reforçar, a trilha sonora e os efeitos sonoros em Rambo III são essenciais para a experiência. Eles não apenas acompanham a ação, mas aumentam o impacto emocional, criam ritmo, destacam personagens e transformam cada cena em um espetáculo quase épico. E agora eu quero ouvir de vocês. Qual momento do filme ficou marcado pelo áudio para vocês? Foi o silêncio antes da invasão da prisão, a explosão dos helicópteros ou o eco do deserto durante a perseguição? Comenta aqui, porque essas pequenas coisas muitas vezes passam despercebidas, mas fazem toda a diferença na experiência de assistir Rambo III. Na próxima parte, a gente vai falar sobre os personagens secundários, suas relações com Rambo e como eles contribuem para a narrativa e emoção do filme. Isso é algo que muita gente ignora, mas que faz o filme ser mais do que só explosão. Beleza, agora vamos falar de algo que muita gente não percebe de primeira quando assiste Rambo III.
os personagens secundários, porque, olha, não é só Rambo que carrega o filme, apesar dele ser o centro absoluto. A forma como esses personagens interagem com ele dá contexto, emoção e até tensão para toda a narrativa. E eu quero analisar isso com vocês de um jeito bem humano, quase como se estivéssemos conversando sobre o filme na sala de casa. Primeiro vamos falar de Trautmann. O Coronel Trautmann é mais do que um mentor. Ele é a âncora emocional de Rambo. Ele aparece para oferecer a missão, mas também representa a conexão de Rambo com o mundo civilizado, com regras e lealdades. Quando Trautmann é capturado, não é apenas uma questão de missão, é pessoal, e isso dá motivação real para Rambo agir. Ele não está lutando por uma causa abstrata, ele está lutando pelo amigo, e isso cria uma tensão que mantém o espectador engajado. Agora vamos falar de Mark de Jonge como o coronel soviético. Ele pode parecer maniqueísta à primeira vista, mas ele serve como contraste perfeito para Rambo. Ele é frio, calculista e impiedoso. Cada ação dele aumenta o risco e a tensão do filme. Sem um vilão tão implacável, a grandiosidade das batalhas perderia peso. É como se cada explosão, cada tiro, tivesse mais significado porque existe alguém de igual ameaça, mesmo que não tão humano quanto Rambo. Outro grupo importante são os aliados afegãos, principalmente o personagem de Moussa. Ele representa o lado humano do conflito, mostrando que não se trata apenas de uma guerra entre exércitos ou super-heróis. Moussa traz empatia, ajuda Rambo a planejar infiltrações e até mesmo serve como um lembrete do que está em jogo. A vida de inocentes, e isso adiciona uma camada de responsabilidade moral para Rambo. Ele não age apenas por instinto, ele age com propósito, protegendo vidas. Os personagens secundários também ajudam a construir tensão narrativa. Por exemplo, os aldeões inicialmente hesitam em ajudar. Isso cria uma sensação de risco real. Rambo não está entrando num cenário seguro. Ele precisa ganhar confiança e escolher estrategicamente quem leva consigo. Essas decisões aparentemente pequenas aumentam a complexidade da missão e o envolvimento do público. E aqui vai algo que eu sempre achei interessante. A relação de Rambo com os personagens secundários mostra que ele não é invencível. Ele pode ter força e habilidades excepcionais, mas ele depende de inteligência, planejamento e colaboração. Isso humaniza o personagem mesmo dentro do exagero das batalhas e explosões. Outro detalhe legal é que os aliados também servem como contraste emocional. Rambo é silencioso, fechado, quase mitológico, mas os outros personagens têm expressões, medos, humor, dúvidas. Isso dá ritmo ao filme e evita que a narrativa se torne monótona, só com ação sem pausa. E não podemos esquecer do momento em que os aliados são colocados em perigo. Cada captura, cada ameaça aumenta o suspense, e Rambo precisa reagir rapidamente. Isso cria tensão não apenas física, mas emocional. Você torce por ele, mas também torce pelos outros. Isso transforma as cenas de ação em algo mais profundo, quase dramático, e não apenas espetáculo visual. Além disso, os personagens secundários ajudam a contextualizar a situação geopolítica do filme. Sem Moussa e os aldeões, você teria apenas Rambo, enfrentando um inimigo sem rosto em um deserto genérico. Com eles, a história, cultura e stakes reais. O filme consegue equilibrar exagero e humanidade, e grande parte disso vem dessas interações. Agora, uma reflexão pessoal. Quando eu revisito Rambo III, percebo que os momentos mais memoráveis não são só os tiros e explosões. São os olhares, os gestos de confiança, as conversas silenciosas entre Rambo e os aliados antes de uma missão. Esses pequenos detalhes fazem você se importar, mesmo em meio a tanto caos. E por fim, é importante notar que os personagens secundários não existem apenas para servir de coadjuvantes. Eles moldam as decisões de Rambo, aumentam o drama, humanizam o conflito e dão ritmo emocional ao filme. Sem eles, Rambo III seria só um desfile de explosões sem peso. Então, deixa eu perguntar para vocês, qual desses personagens secundários mais te marcou?
Trautmann, Moza, os aldeões, ou até os próprios inimigos. Comenta aqui, porque a visão de cada pessoa muda totalmente como a gente percebe o filme. Na próxima parte, a gente vai começar a analisar o simbolismo do filme e algumas das mensagens subjacentes que ele passa, mesmo dentro do exagero e do espetáculo visual. Isso vai dar uma nova perspectiva sobre Rambo III, que muitos não notam. Beleza, agora vamos mergulhar numa parte mais profunda de Rambo III, que muita gente ignora quando pensa em explosões e tanques, o simbolismo e as mensagens por trás do filme. E olha, mesmo com toda a ação exagerada, o filme carrega algumas ideias bem interessantes se você prestar atenção. Primeiro ponto, o tema da lealdade. Rambo não age por dinheiro, não age por fama, não age por glória política. Ele age por amizade e responsabilidade. Quando Trautmann é capturado, não é só uma missão militar, é pessoal. Ele sente um compromisso moral, e isso transmite uma mensagem simples, mas poderosa. O que realmente importa é o vínculo humano, a lealdade entre pessoas. Mesmo em um cenário de guerra total e exagero visual, o filme nunca perde essa base emocional. Outro simbolismo interessante está na própria jornada de Rambo. Ele entra no Afeganistão, sozinho, atravessa desertos e enfrenta um exército, mas o filme não o transforma em um super-herói sem alma. Cada batalha é pesada, cada decisão tem consequência. Isso simboliza a luta de um homem contra forças maiores que ele, não só militares, mas circunstanciais. É quase uma metáfora da perseverança, da resiliência humana frente ao impossível, e tem algo que pouca gente comenta: o contraste entre Rambo e os aliados locais. Ele representa a força individual, treinamento militar extremo, experiência de guerra. Eles representam coragem comunitária, inteligência local, resistência cultural. Quando eles trabalham juntos, você percebe uma mensagem subjacente. Força isolada não é suficiente. Para superar desafios complexos, colaboração e confiança são essenciais. Isso é um simbolismo que o filme entrega sem precisar de diálogo explicativo. Outra camada interessante é o tratamento do inimigo. Os soviéticos são apresentados de forma maniqueísta, mas isso serve para destacar a moralidade de Rambo e seus aliados. Ele está lutando por algo maior do que ele mesmo, enquanto o vilão age apenas por poder e controle. É uma mensagem clássica do cinema de ação dos anos 80. A guerra não é apenas física, é ética. A linha entre certo e errado é clara, e isso facilita a identificação do público com o protagonista. E se você reparar, até a geografia tem simbolismo. O deserto, as montanhas, as aldeias isoladas, tudo reflete isolamento, desafio e superação. Rambo não é apenas um herói enfrentando soldados. Ele está enfrentando a natureza, obstáculos físicos e morais. Cada cenário serve como metáfora visual para a luta contra adversidades aparentemente intransponíveis. Agora, vamos falar do que eu mais gosto: o contraste entre ação e silêncio. Nas cenas de tensão, antes de explosões ou confrontos, há momentos de pausa. Rambo observa, pensa, respira. Esse silêncio é simbólico. Ele mostra que, mesmo em meio ao caos, a estratégia, a paciência e a reflexão são essenciais. É uma mensagem sutil sobre controle emocional e racionalidade frente ao perigo. E aqui entra algo bem pessoal. Eu sempre vejo Rambo III como uma história sobre escolhas. Rambo poderia ignorar a missão, continuar sua vida isolada, viver tranquilo, mas ele escolhe agir, assumir responsabilidade, enfrentar riscos enormes. Isso passa uma mensagem sobre coragem e sacrifício, valores que o filme transmite de forma direta e indireta, mesmo entre explosões e helicópteros em queda.